Você vai aprender física, eu garanto. Um automóvel é projetado para colisões inelásticas, de tal modo que sua estrutura absorve a maior parte possível de energia na colisão, protegendo assim os ocupantes do automóvel. Considere um carro A de massa igual a 800 kg que se desloca a 64,8 km por hora e um carro B de massa igual a 500 kg que se desloca a 54 km por hora conforme a figura. Sendo a colisão inelástica, a velocidade dos carros A e B imediatamente após a colisão em metros por segundo é aproximadamente... Essa questão tem uma resolução simples. Os números é que vão dar um pouquinho de trabalho, mas é uma questão bem simples. Ele diz que o carro A, de massa 800 kg, tem uma velocidade que corresponde a 64,8 km por hora. Convém passar para metros por segundo, porque as respostas que ele quer é em metros por segundo. Já um carro B, de massa menor, de massa 500, tem velocidade aqui que é 54 km por hora. Também convém passar para metros por segundo, porque ele quer a resposta em metros por segundo. Eles colidem perpendicularmente e passam a se deslocar juntos. A colisão foi perfeitamente inelástica, com uma velocidade v, que é exatamente o que ele quer saber. Como essa colisão foi perpendicular e os dois carros ficaram juntos, o momento linear desses dois carros juntos é igual à soma desses outros dois antes. Só que como é perpendicular, a gente vai usar Pitágoras. Então atenção que é só usar Pitágoras. A massa total vezes a velocidade final que a gente está procurando, v ao quadrado, é igual à soma dos quadrados. Massa de A vezes velocidade de A, tudo isso ao quadrado, mais massa de B vezes a velocidade de B, tudo isso ao quadrado. Lembrando que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo eu tenho que dividir por 3,6. Quando eu divido quilômetros por hora por 3,6, eu acho metros por segundo. Como eu quero esse v em metros por segundo, eu preciso transformar essas velocidades. A massa total é a soma das massas, 800 mais 500 dá 1.300. Isso vezes v ao quadrado. É igual a massa de A, que é 800, vezes 64,8 dividido por 3,6 dá 18. Tudo isso ao quadrado. Mais massa de B, que é 500, vezes 54 dividido por 3,6 dá 15. Tudo isso está ao quadrado. Perceba que eu tenho aqui 1.300, tem dois zeros, 800, dois zeros, 500, dois zeros. Então eu posso dividir para facilitar a minha vida todo mundo por 100. Só que está todo mundo ao quadrado, então é por 100 ao quadrado para simplificar isso aqui, ó. Aí eu vou ficar com 13 ao quadrado, 169, isso vezes v ao quadrado, é igual a 8 vezes 18. 8 vezes 18 dá 144. 144 ao quadrado eu já fiz antes, dá 20.736, mas confere aí. Mais 5 vezes 15 dá 75. 75 ao quadrado dá 5.625. Para achar o valor de v, eu vou fazer que v ao quadrado é igual. Somo esses dois termos. Quando eu somo esses dois termos, eu acho 26.361. Esse 169 que está multiplicando, eu passo dividindo. E aí, essa divisão dá aproximadamente 156. O valor de v, então,
vai ser a raiz de 156, que é bem próximo de 12,5 metros por segundo. Veja que a parte física do problema acabou aqui nessa linha. Daqui para baixo, o trabalho que a gente teve foi trabalho por fazer conta com números maiores e tirar quadrado, raiz quadrada. Mas a questão em si foi simples e a alternativa que dá 12,5 é a da letra D, de Detona, fera. Esse é seu ano. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um gavião avista abaixo dele um melro e para apanhá-lo passa a voar verticalmente conseguindo agarrá-lo. Imediatamente antes do instante em que o gavião, de massa 300 gramas, agarra o melro de massa 100 gramas, as velocidades do gavião e do melro são respectivamente 80 km por hora na direção vertical e para baixo e 24 km por hora na horizontal para a direita, como ilustra a figura. Imediatamente após a caça, o vetor velocidade U do gavião que voa segurando o melro forma um ângulo alfa com o plano horizontal, tal que a tangente de alfa é aproximadamente igual a... Dá uma olhada, fera, na figura. Veja que as velocidades no início são perpendiculares, então as quantidades de movimento, os momentos lineares, também são. Veja que eu tenho do gavião vertical para baixo e do melro horizontal para a direita. Quando eles colidem, no caso quando o gavião pega o melro, os dois passam a ficar juntos e olha a velocidade U. Ela corresponderia a fechar esse triângulo aqui como se fosse a resultante da soma desses dois. Olha aqui o ângulo alfa, onde é que ele aparece em relação à inclinação em relação à horizontal. Opa, isso aqui também é horizontal. Então esse ângulo e esse são alternos internos. Aqui também aparece alfa. Logo, eu posso dizer que a tangente de alfa é cateto oposto, que é a quantidade de movimento do gavião, dividido pelo cateto adjacente, que é a quantidade de movimento do melro. Pronto. Tangente de alfa vai ser igual a massa do gavião, 300 gramas, vezes a velocidade do gavião, 80 km por hora. Ives, eu preciso transformar? Não. Por que não? Porque a massa do melro, 100, também está em gramas. E a velocidade do melro, que é 24, também está em quilômetros por hora. Então as unidades são compatíveis, não precisa transformar nada. 0 em cima, 0 embaixo, eu simplifico. Fico com 240 dividido por 24. A tangente, então, vai ser igual a 10. 10 o que, Ives? 10 sem unidade, porque eu simplifico grama com grama, quilômetro por hora por quilômetro por hora. Eu tenho, então, a tangente como 10 unidades simples. 10. A alternativa que diz isso pra gente é a da letra B. B de boazinha, tranquila, só olhar para o desenho e montar aqui e calcular a tangente. Fácil demais.